Graças a Deus. Muito buenas tardes a todos os obreiros, a las obreiras e a todos os colaboradores. Vamos uma vez mais a uma classe onde vamos falar uma vez mais dos frutos do Espírito Santo. Vamos primeiro a ser uma oração para que o Espírito Santo venga dar-nos a direção e conduzir esta classe. Senhor nosso Deus e nosso Padre, nós outros estamos em Tu presença com todos Tus servos, aqueles que querem e necessitam ter uma fé madura, uma fé fija em la salvação, porque, meu Padre, não é pecado nenhum servo Tuyo prosperar, conquistar, nada de isso é pecado, mas não podemos jamais colocar por em cima de nossa salvação nossos sonhos e nossas conquistas. Necessitamos, meu Padre, aprender, necessitamos amadurar mais, necessitamos estar com nossos olhos fixos em la salvação. Meu Deus, tome a direção de todo que será hablado, abra o entendimento para que tus servos possam entender qual é a vontade dele, Senhor. Amém e graças a Deus. Vamos uma vez mais seguir estudando os frutos do Espírito. Você sabe que são 9 frutos, que em realidade é um solo, porque quando uno é bautizado com o Espírito Santo, todos esses frutos já vêm em um solo paquete. Passamos vários domingos hablando das obras da carne, aprendemos muito a vigilar para que as obras da carne não estejam presentes em nosso relacionamento com nosso Senhor Jesus. O tema de hoje será este. Preste muita atenção no tema de hoje. E não nos cansemos de fazer o bem. Quantos que começaram fazendo o bem com toda a força? Quantos que começaram com toda a força fazendo o bem? E talvez você pergunte, pastor Jorge, o que significa fazer o bem? O bem, quando você desvia sua mirada de coisas sujas, quando você está vigilando os pensamentos e vê um pensamento, uma proposta maligna, e aquele instante você rechaça, você está sendo bem para você, para seu relacionamento com Deus e para sua vida espiritual. Vuelva novamente ao tema da classe. Não nos cansemos de fazer o bem. E quando um está cansado, é justamente porque um está se inclinando para alguma coisa que és de la carne. Vamos a ler livro de Gálatas, capítulo 5, desde o versículo 22 hasta o versículo 23. Mas el fruto del Espírito és amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidumbre, domínio próprio. Contra tales coisas não há lei. Se você observar os frutos que estão em amarillo, nós outros já leemos amor, hablamos del amor, que quando uma pessoa é de estar com Deus, é bautizada com o Espírito Santo, todo que é de hace com amor. É de agrada a Deus, hace as coisas para Deus, e em todo que hace, é de hace com amor, ou seja, com prioridade. Gozo, és um gozo para uno servir a Deus.
Um gozo para uno tener el privilégio de estar em la obra de Deus e ajudar outras pessoas. Domingo passado, hablamos deste fruto que é a paz, que todo aquele que tem o Espírito Santo, seja qual seja a situação, seja qual seja a situação, uno se encontra em paz. Agora vamos falar deste tema, deste fruto, que é a paciência. Toda a pessoa que tem o Espírito Santo, este fruto está presente na vida de ella. Coloque, por favor, está escrito assim: la paciência não é uma palavra que a maioria de nós usamos comumente. La palavra grega em Gálatas 5, versículo 22 hasta 23, a menudo se traduz usando outras palavras como tolerância, resistência, constância, perseverança e lentitud para vengar os errores. Ou seja, quando nós outros somos bautizados com ele Espírito Santo, a paciência, vuelva novamente, a paciência representa a tolerância. Uno tolera muitas coisas para não perder sua paciência, sua paz. Uno resiste. Uno é aquela pessoa que não deixa jamais a desesperação sacar sua paciência. Tem paciência para tratar e para juzgar as situações e agradar a Deus. Sigamos, por favor. O Espírito Santo proporciona esta qualidade aos servos para resistir situações desafiantes com perseverança e resistência. Ou seja, quando um servo de Deus enfrenta suas lutas, ele próprio Espírito Santo, com paciência, porque ele nos dá paciência, não consegue, como está escrito aí, desafiar as situações que ele vem a desafiar, enfrenta com perseverança e com resistência. Através do Espírito Santo, temos a capacidade de esperar mais tempo antes de satisfazer nossas paixões. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, não há paciência para esperar. Uno toma decisões precipitadas. Uno toma decisões que lastima sua comunhão com Deus, porque uno não quer esperar, porque para esperar há que haver obediência. Para esperar com paciência, há que uno sacrificar. Se acorda nele Salmo 40, que Davi dijo que esperou com paciência? Esse esperar não é se acomodar, não é quedar relaxado ou murmurando, mas esperar confiante, que Deus não falha com aqueles que lhe dá a honra, com aqueles que agradam a Ele. Aí sigue falando, nos volvemos de bom gênio em lugar de mal gênio. Pablo usou esta palavra quando descrevia a paciência de Jesus com ele, porque Jesus, ele teve paciência com Pablo, porque Pablo, antes que matava os cristianos, que odiava os cristianos, Deus, através dele, Senhor Jesus, teve paciência com ele. E aí ele entendeu que nós outros também temos que ter paciência em determinadas situações, temos que ter paciência
com determinadas pessoas que necessitam de ajuda. Jesus teve paciência comigo, paciência com você, não é verdade? Por isso que estamos aqui hoje. Aí diz assim, em 1 Timoteu, capítulo 1, versículo 16, sin embargo, por esto hallei misericórdia, para que em mim, como em ele primeiro, Jesucristo demonstrara toda sua paciência, como um exemplo para os que haviam de crer em nele para a vida eterna. Ou seja, ele próprio, Senhor Jesus, ele teve paciência com Pablo. E Pablo reconheceu isso, que Jesus teve paciência, porque uma coisa lhe digo, se Deus não tiver paciência com nós outros não existiríamos mais. E por isso que quando temos o Espírito Santo, é ele que nos dá paciência para suportar, para confiar, para resistir, porque sabemos que Deus não faz. Aí sigue, como Pablo, todos nos hemos beneficiado da imensa paciência de Cristo com nós outros. A evidência do Espírito Santo em nossa vida também se vê em nossa capacidade de perseverar, ser paciente e constante. Ou seja, não podemos ser inconstante em nossa fé. Não podemos ser inconstante em nossa vida espiritual. Porque quantos que eram constantes em vigilar, constante em elegir suas amistades, constantes em estar vigilando os pensamentos, em estar vigilando suas miradas, e depois que deixou de ser constante, começaram a praticar as obras da carne, porque é como disse aí, como Pablo, todos nos hemos beneficiado da imensa paciência de Cristo com nós outros. A evidência do Espírito Santo em nossa vida também se vê em nossa capacidade de perseverar, de ser paciente e constante. Ele nos anima a ser completamente humildes e gentiles. Sabe quem anima a uno? É o Espírito Santo. Quando uno se desanima por alguma situação e tem o Espírito Santo, ele próprio Espírito Santo nos dá ânimo para nós outros seguirmos lutando, perseverando, porque sabemos que a recompensa de Cristo vendrá. Aí ele diz, tenham paciência, tenham amor uns com outros. Quando ele diz, tenham amor uno com o outro, é aquela situação. Muitas vezes, hasta em nosso meio, há que ter paciência com alguns amigos, há que ter paciência com alguns companheiros de batalha, mas esta paciência nos dá sabedoria, não para julgar, não para condenar, mas muito mais para ajudar e guiar, porque só podemos ajudar quem se dá direito. Não, eu quero ajuda, eu necessito de ajuda, aí nós outros podemos ajudar. Aí neste versículo do livro de Efésios, capítulo 4, desde o versículo 1 até o versículo 2, mire que está escrito, eu, pois, prisioneiro del Senhor. Mire que Pablo digo, eu, pois, prisioneiro del Senhor, os ruego que vivais de uma maneira digna de la vocação com que habéis sido chamados, com toda humildade e mansidumbre, com paciência,
suportando uno a outros em amor. Ou seja, nele reino de Deus, através da paciência, ele próprio Espírito Santo dá condições para que todo aquele que tem o Espírito de Deus vivam em amor, em harmonia, unidos por uma única causa, ganhar a alma e chegar à vida eterna. Siga, por favor. La paciência se refere à capacidade para suportar ataques infligidos por outros e la disposição tranquila para aceitar situações irritantes e dolorosas. Ou seja, quantos que falam assim, já não tenho mais paciência, não é verdade? Quantos han dito, minha paciência já está agotada, não é verdade? Mas quem tem o Espírito Santo, sua paciência não se acaba. Sua paciência jamais se agota, dele contrário. A cada dia, ele próprio Espírito Santo vai capacitando a uno a ter a paciência. Quantas vezes ele, Senhor Jesus, teve paciência com Pedro? Quantas vezes ele teve paciências com Judas, que ele sabia que ele ia traicionar, mas teve paciência porque ele deu a Judas a oportunidade de desistir daquele plano maldito de traicionar ao Senhor Jesus. E não pensa você, obreira, e não pensa você, obreiro e colaborador, que Deus não conhece nossos planos, nossos desejos. Ele sabe que de repente há pessoas agora nos vendo e que está planeando adulterar, está planeando em fazer algo que vá desagradar ao Espírito Santo. Pastor, e por que Deus não me detém? Porque você é livre para tomar sua decisão. Mas se você tem o Espírito Santo, você terá paciência, e esta paciência lhe capacita em dizer não. Eu não vou a me desviar de um caminho que foi um sacrifício para entrar neste caminho, um sacrifício para me liberar, onde eu não vou me entregar ao diabo, porque minha carne quer que eu haga isso. Eu não vou a enganar, eu vou seguir obedecendo, eu vou seguir perseverando em la paciência. Aí diz assim, la paciência, la qual implica la capacidade de sofrer circunstâncias adversas, esperando com tranquilidade. Esse esperar com tranquilidade, vuelvo a hablar, que não é acomodação, que não é espereza, que não é uma friedade espiritual, é esperar lutando, é esperar agir com uma vida aferrada às coisas de Deus. Aí ele diz, de uma maneira voluntária e não por mera necessidade. Eu não posso perseverar porque necessito. Eu não posso dizer, não, eu vou a suportar porque eu necessito, não. Eu vou a suportar, eu vou a perseverar, porque eu quero e eu vou agradar a meu Deus. Aí ele diz assim, sem murmurar, nem queixar-se, sino com plena confiança de que Deus está obrando em meio das circunstâncias. Às vezes, você está lutando, você está dizendo, Deus, dá-me paciência, pedindo força para Deus, e parece que aquela situação a cada dia está empeorando. Porque na vida, no mundo espiritual, há uma batalha, e temos que mirar com fé. Mirar com fé não já está solucionado. Aunque eu não estou vendo a solução deste problema, mas para mim, o problema já está solucionado. Aí ele diz aí,
Deus está obrando em meio das circunstâncias e de que Ele sabe lo que está fazendo e lo que é melhor para cada um de seus filhos, segundo seu propósito. Às vezes, uno pode dizer, está demorando muito Deus cambiar essa situação. Há um propósito. Para todo há um propósito. Há que ter paciência. E nadie teve mais paciência que Abraão. Deus prometeu dar-lhe um filho e ele teve paciência para que a promessa vinera a se cumprir ao tempo de Deus, não a nosso tempo, ao tempo de Deus. Sem a paciência de Deus, nenhum de nós outros viveria o suficiente como para chegar a uma relação de salvação com Jesus. Sua paciência tem um propósito, que é retrasar ele juízo para que podamos buscá-lo e escapar dele juízo. Se não fora a paciência de Cristo, este mundo já havia acabado. É por causa da paciência de Deus que Ele está dando à humanidade oportunidade. Vê esta pandemia, vê o que está passando em todo o planeta. Deus está dando, não é para um, é para milhares, a oportunidade de uno se arrepender, de uno reconhecer seus erros e uno se aferrar a Deus e cuidar de sua eternidade. Sigamos, por favor. Os profetas refrearam esta paciência, e nós outros também deveríamos fazê-lo. Ele isso vem, pero incluso agora, ele Senhor tem paciência com os terdes, com nós outros, com toda a humanidade, porque não quer que nadie pereça, sino que todos se arrependam. Ou seja, Deus quer que todas as pessoas venham a se arrepender, venham a reconhecer, não, eu necessito de Deus, eu necessito cuidar, eu necessito fazer algo para que minha alma não se perda. Mas nós outros que já conhecemos a verdade, há que estar com paciência, não murmurando, não desanimados, mas paciente, que significa, esta paciência significa confiança. E quem confia, persevera. E quem confia, não deixa de lutar. E quem confia, se fica mais e mais, dia tras dia, e nele altar. Ele, versículo de Joel, capítulo 2, versículo 13. É isso que Deus quer para todas as pessoas. Rasgar vuestro coração e não vuestros vestidos. Naquela época, Deus quedava indignado porque eles rasgavam seus vestidos como demonstração que estavam arrependidos. Pero depois daquele momento emotivo, era emoção, eles volviam à prática dele pecado. O arrependimento, entre comillas, era só aquele momento, a ponto de rasgar. Eles rasgavam ele vestido como representando que estavam arrependidos. Mas mire que Deus diz aí, através dele profeta, rasgá-lo vuestro coração, e não vuestros vestidos. Volved agora ao Senhor vosso Deus, porque Ele é compassivo e clemente. Mire aí, lento para a ira, abundante em misericórdia, e se arrepende de afligir ele mal. Ou seja,
Se Deus não fuera lento em irar-se, em quedar irado, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Nós outros já estaríamos com nossa alma perdida. Mas graças a Deus, como está escrito aí, porque Ele é compassivo e clemente, lento para a ira, abundante em misericórdia. A única coisa que Ele quer é que uno não rasgue os vestidos. Não apenas mostre, porque alguns mostram que estão arrependidos, mas as atitudes, os frutos, não mostram que uno está arrependido. Porque quando uno peca, quando uno resbala, quando uno hace algo e reconhece, eu falhei, eu me desviei de minha comunhão com Deus, a coisa que uno mais quer rapidamente é se reconciliar com Deus. Mas pastor, se eu hablo de meu pecado, se eu cuento o que eu hice ou o que estou fazendo, eu vou deixar de ser obreira, eu vou deixar de ser obreiro, eu vou deixar de ser colaborador. E que é mais importante? Sua vida eterna ou uma posição? Sua vida eterna, a salvação de sua alma ou um uniforme? Por isso que quando nós outros hablamos de los frutos do Espírito Santo, hablamos para que cada um de nós outros podamos nos avaliar e ver se realmente somos ou não somos bautizados com ele Espírito Santo. Por favor, eu gostaria que todos os teres, obreiros, obreiras, que estão participando da classe, colaboradores, que você deixasse aí ou por Facebook ou por YouTube. Coloca aí, eu sou obreira do Templo de la Fé, eu sou obreiro de Mapasing, de Parque Califórnia, de Quitiluque, de Quito, de Cuenca, eu sou obreiro de Loja, eu sou obreiro de Caiambe, obreiro de Latacunga, de Riobamba, não sei, de Coca, aonde você esteja participando, coloca aí, eu sou colaborador de Floresta, você poderá nos enviar por WhatsApp 099 895 9144, confirmando sua participação da classe. Que Deus me los bendiga ustedes. Vamos fazer a oração e próximo domingo vamos fazer uma classe mais. Daqui um rato, quando terminar, eu vou enviar o estudo para que você pueda ler novamente, meditá-lo e participar. Todos os dias, de lunes a viernes, participar. Não falte, porque é importante que você participe do programa Obreiros em Foco. E já nos preparando para esse sábado próximo, quando vamos estar com mais uma reunião de obreiro. Tivemos 5 reuniões de la armadura. Aprendemos muito. Foram 5 reuniões que avivaram nossa comunhão e nossa vida com Deus. E vamos aprender mais. Vamos primeiro orar para que Deus bendiga nossa vida. Meu Deus e meu Padre, eu lhe agradeço por estes momentos e eu lhe pido que o fruto do Espírito Santo esteja avivado adentro de nós outros. Quantos que por causa de las tribulações, de las lutas, han perdido a paciência. E esta paciência simboliza confiança. Nossa comunhão contigo, nosso relacionamento contigo, provoca esta confiança que nos dá, Senhor, a segurança que não estamos solos.
Quando ele, Senhor, estuvo aqui, ele, Senhor, necessitou não de pouca, mas de muita paciência. E como está escrito, que ele, Senhor, és lento em irar. Ele, Senhor, és lento. Se não fora esta lentitude, ele, Senhor, eu não estaria aqui, nada estaria aqui. Padre, toma nossas vidas em tuas mãos. Livra-nos do espírito enganador. Livra-nos da caída. Livra-nos das trampas do engano, porque o diabo não há desistido de nossa alma. Bendiga todos os servos. Bendiga todos os servos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, por favor, envie seu nome e de que igreja está participando, principalmente os obreiros do Templo de la Fé. E eu quero avisar a todos os do CPO que hoje, às 4 da tarde, vamos estar aqui no Templo de la Fé, com aquele grupo que já vai vir participar da classe do CPO e por transmissão para as igrejas. A classe de obreiro se encontra aberta. Você que é CPO pode participar. Você que é membro pode participar. Não há nenhum problema, mas a classe do CPO, de maneira oficial, são aqueles que já foram entrevistados, foram aqueles que já mostraram que de verdade, espiritualmente, têm condição de poder ajudar a outras pessoas. E vamos a começar hoje, mostra aqui o livro, vai ser esse estudo aí. Vamos estudar através deste livro, como vencer suas guerras por la fé. Vai ser uma bendição. Como vencer suas guerras por la fé. Quem não tem o livro, busque seu pastor, busque aí em sua igreja, porque creio que já estará chegando, e o CPO vai ser através deste livro, porque vai ser preparado novos guerreiros, guerreiras, para nos ajudar a salvar e ajudar outras pessoas. Que Deus me los bendiga a todos vocês e hasta próximo domingo com nossa classe. Se te va a extender la mano, abraçar e calmar tu coração, Ele vai a levantar tu ser e estará para sempre a tu lado. Creia ora nel amor maior que sofreu hasta morir para salvar-te. Não estés assim, a soledade não vai trair a solução para tu sofrer. Não há razão para viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu em tu lugar. Creia ora, Ele é a vida. Não estou aqui para cambiar tus pensamentos, sino para dizer
que não todo se perdeu. Creia agora, existe um Deus, Ele te vai a estender a mão, abraçar e calmar tu coração. Ele vai a levantar tu ser e estará para sempre a tu lado. Creia ora nesse amor maior que sofreu hasta morir para salvar-te. Ele te vai a estender a mão, abraçar e calmar tu coração. Ele vai a levantar tu ser e estará para sempre a tu lado. Creia ora nesse amor maior que sofreu hasta morir para salvar-te, que sofreu hasta morir para